Olá, amigos madridistas e amantes do futebol. Ajudem-nos dando um gosto e subscrevendo para que possamos continuar a trazer as notícias mais atualizadas do melhor clube do mundo, o nosso clube do coração, o Real Madrid, no turbilhão de polémicas que não cessa de agitar o mundo do futebol. O penalti de Julián Álvarez continua a ser o epicentro do debate. Recentemente, o ex-madridista José Lu pronunciou-se com firmeza sobre a jogada, enviando uma mensagem direta aos adeptos do Barcelona e do Atlético de Madrid que, segundo ele, se recusam a aceitar a realidade de uma ação que, na sua opinião, foi perfeitamente arbitrada. Com uma mistura de ironia e objetividade, José Lu deixou clara a sua posição, marcando a diferença entre aqueles que se agarram a narrativas vitimistas e os que reconhecem os factos tal como ocorreram. O polémico penalti protagonizado por Julián Álvarez frente ao Real Madrid gerou uma avalanche de opiniões no panorama futebolístico. Enquanto os antimadridistas insistem em apontar que o avançado teria tocado a bola 2 vezes, com o objetivo de desqualificar a classificação do conjunto branco para os quartos de final da Champions, José Lu, num gesto inequívoco, lançou uma mensagem clara às bancadas do Barça e do Atlético. Os adeptos do Barcelona e do Atlético nunca verão 2 toques. Se me colocar numa posição neutral, vi imagens que mostram claramente que ele tocou a bola 2 vezes. Estas palavras, ditas com a franqueza que caracteriza o ex-jogador, são uma prova de como alguns não estão dispostos a aceitar a evidência mostrada nas repetições. José Lu ecoa o velho ditado: não há pior cego do que aquele que não quer ver, apontando para a falta de objetividade de quem se recusa a reconhecer a realidade da jogada. A polémica enquadra-se no contexto de uma série de penaltis que, longe de ser motivo de confusão, foi revista e analisada minuciosamente pelo VAR, que, em conformidade com as regras, anulou a jogada ao constatar que o argentino tocou a bola 2 vezes durante a sua execução. O relato complica-se ainda mais com as declarações contraditórias que surgiram de vários setores. Enquanto os antimadridistas mantêm a sua postura, negando categoricamente terem visto 2 toques e atribuindo a anulação do penalti a um suposto erro do VAR, como afirmou Henrique Cerezo, que disse: não é um erro do árbitro, é um erro do VAR, que não sei onde viram que a bola tocava 2 vezes na mesma perna de um jogador. José Lu surge como a voz que apoia a evidência das repetições. Segundo ele, a imagem é clara e não deixa margem para dúvidas. O jogador fez contacto com a bola com o pé de apoio antes de a chutar, algo que, segundo as regras atuais, deveria ter sido sancionado de forma inequívoca. A polémica atingiu níveis insólitos. Apesar de as imagens das repetições serem contundentes, os adeptos do Barcelona e do Atlético continuam agarrados a narrativas que distorcem a realidade. Para muitos antimadridistas, o erro arbitral faz parte de um discurso vitimista que justifica as quedas e as derrotas, ignorando que foi o VAR quem, de acordo com as regras, interveio para anular a jogada. José Lu, por seu lado, não poupou palavras para sublinhar que a ação foi perfeitamente registada e que, num jogo de tamanha relevância, não se pode negar que o golo deve ser anulado quando se verifica um duplo toque. O seu comentário é uma resposta direta a quem, com fervor antimadridista, procura desvalorizar uma decisão que, a olhos de especialista, se fundamenta na clareza das repetições. Esta disputa de narrativas não é nova no mundo do futebol, onde o debate sobre o uso do VAR e a interpretação das normas gera discussões acaloradas. Neste caso, a defesa da jogada pelo VAR ficou registada nas comunicações oficiais, evidenciando que a intervenção foi necessária e que a decisão foi tomada seguindo a regulamentação em vigor. José Lu, numa declaração que ecoou nas redes sociais, insistiu: se todos os que negam ver os 2 toques ficassem de braços cruzados, não teríamos tantos problemas de interpretação no futebol. Assim, o ex-madridista não só critica a falta de objetividade, como também aponta a necessidade de aceitar a tecnologia como um aliado indispensável em momentos decisivos. O conflito de opiniões também gerou reações no ambiente mediático. Os debates em fóruns e programas desportivos incendiaram-se, e cada jogo, cada decisão e cada erro são analisados ao pormenor. Enquanto alguns defendem a posição do VAR e consideram que as imagens são suficientes para validar a anulação do penalti, outros agarram-se a uma interpretação alternativa, culpando erros externos ou tentando minimizar o duplo toque. Esta disparidade de opiniões reflete a complexidade do futebol moderno, onde as emoções e as lealdades históricas muitas vezes toldam a análise técnica. A controvérsia insere-se num contexto mais amplo, em que o Real Madrid tem sido, em várias ocasiões, o centro de disputas arbitrais. Este caso, em particular, soma-se a uma série de incidentes que têm colocado em causa a percepção de imparcialidade e justiça nas decisões que afetam um dos clubes mais importantes do mundo. A defesa da jogada por parte de José Lu torna-se, assim, um ato de reivindicação, não só da decisão do VAR, mas também da integridade do sistema arbitral que, apesar das críticas, continua a desempenhar um papel fundamental no futebol de alto nível. A atitude dos antimadridistas, que persistem em lamentar uma ação bem arbitrada,
contrasta com a serenidade de quem reconhece a evidência e a objetividade das repetições. Num cenário em que cada decisão pode fazer a diferença numa competição tão disputada como a Liga dos Campeões, a capacidade de aceitar a tecnologia e as decisões fundamentadas é crucial para manter a credibilidade e a ordem no desporto. A declaração de José Lu sobre o penalti de Julián Álvarez é uma mensagem contundente dirigida aos adeptos do Barcelona e do Atlético, que se recusam a aceitar a evidência das repetições e continuam a defender narrativas que minimizam a imparcialidade do VAR num jogo tão importante como o que definiu a eliminatória. As imagens são claras, e o duplo toque ficou registado, reforçando a necessidade de reconhecer e aceitar a decisão arbitral. Num contexto de disputas mediáticas e rivalidades históricas, acham que a objetividade e o uso da tecnologia conseguirão, a longo prazo, dissipar as polémicas arbitrais ou continuarão as paixões e lealdades tradicionais a impor-se em cada confronto? Deixem o vosso gosto e o vosso comentário.